Após 30 dias de férias, um incrível ato dos meus filhos transformou tudo em ruína. Ao abrir a porta do apartamento em Pinheiros, João ficou paralisado. O que deveria ser um acolhimento caloroso, cheio de risadas e memórias, agora se mostrava um deserto de abandono. Os móveis que um dia contaram histórias, aqueles que carregavam o cheiro do lar, estavam completamente sumidos. Seu estômago embrulhou ao perceber que o espaço, antes vibrante e cheio de vida, agora era uma concha vazia, sem alma, sem cor. Ana e Miguel, com sorrisos tímidos e anáguas nos olhos, tentavam justificar a estranha situação. "Mudei tudo, pai. O Bruno da escola disse que o minimalismo é a onda do momento", exclamou Miguel com um brilho no olhar. As palavras do garoto pareciam uma punhalada no coração de João. Como seus filhos, tão jovens ainda, puderam decidir por ele o que era necessário? A decepção fez seu peito apertar, como se toda a força da responsabilidade de ser pai estivesse caindo sobre seus ombros. Mas não parou por aí. Ao olhar em volta, notou que as economias guardadas para a educação dos filhos também haviam sido sacrificadas por uma nova mesa de centro e cadeiras modernas, que mesmo assim não conferiam à casa o calor de um lar. A confusão rapidamente se transformou em caos. A antiga rotina de risos e histórias, ora estava tomada por gritos e lágrimas. Ana e Miguel buscavam entender a ira do pai, mas tudo o que viam era um João arrasado, pressionando as têmporas como se quisesse expelir a frustração que se acumulava. Tantos sonhos de ser um artista de grafite, de deixar as crianças verem o mundo por um prisma mais colorido, se esfumaçavam diante daquela escolha impulsiva. Ele precisava de um tempo, de um espaço. Resolveu se afastar, fingindo que aquele era um desejo de reflexão, mas em verdade queria a distância daquele novo lar que não mais parecia ser seu. Fechou-se em seu estúdio, cercado por tintas e pincéis, um eco de antigas aspirações. Cada série de pinceladas o levava de volta a momentos em que a vida pulsava de forma mais vibrante. Entre a mistura dos tons, lembrava-se das histórias que seu pai contava, o amor pelas cores e pelas criações. Ao mesmo tempo, Ana e Miguel começaram a perceber que, sem o pai por perto, também estava faltando algo neles. A busca por uma nova identidade se tornava um caminho à parte, e em um lampejo de criatividade, decidiram experimentar e explorar suas próprias vozes artísticas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A tensão culminou quando, em um dia qualquer, João decidiu voltar para casa. As caixas ainda estavam espalhadas, fragmentos de sua antiga vida se misturavam com o novo. Nesse ambiente surreal, tomaram coragem para discutir. No calor da conversa, percebendo a vulnerabilidade entre eles, Miguel apareceu com um pequeno móvel que havia tentado montar. A cena tocou fundo no coração de João. O filho, com as mãos trêmulas, estava na verdade tentando unir os pedaços que restaram. Era um gesto simples, mas poderoso, simbolizando a busca por reconstrução. Ali, em meio à desordem, estavam eles, uma família que, apesar de tudo, ainda tinha amor para partilhar. Mas como fariam para equilibrar o novo e o antigo, resgatar o que foi perdido antes que fosse tarde demais? O sol da tarde entrava pelas janelas, lançando sombras dançantes sobre o piso da sala vazia. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. João, ainda atordoado com o que via, se virou para os filhos, com a necessidade urgente de entender. "Por que vocês não me disseram que planejavam isso? Eu poderia ter ajudado." "Mas a gente queria uma surpresa, pai," Ana retrucou, a voz embargada. "Achamos que você ia gostar. O Bruno disse que as coisas assim são mais práticas." "Práticas?" João exclamou, um misto de frustração e incredulidade. "Práticas não são sinônimo de sentimento. O que temos aqui é a história da nossa vida, da nossa família. Não é só sobre o que é novo, é sobre lembrar de tudo que construímos juntos." Os olhos de Miguel brilharam, mas não de alegria.
E se a gente mudasse, não podíamos fazer algo diferente? Isso é a nossa chance de criar um espaço novo, pai. João sentiu seu coração pescar. Ele olhou nas faces dos filhos e por um instante viu mais do que a sala sem alma. Viu a esperança jovem deles pulsando, uma esperança da qual ele também uma vez fez parte. Naquele instante, uma ideia começou a germinar em sua mente. Talvez o que parecesse ser um rompimento não fosse o fim, mas uma oportunidade. "No que vocês estão pensando?", perguntou lentamente, a voz quase um sussurro. "E se a gente fizesse uma parede de grafite no corredor? Um mural gigante? Podemos usar nossas cores, nossas ideias." Ana disse, já animada. E a gente pode colocar nossos sonhos e o que representa a gente como família", Miguel completou, com um sorriso no rosto. João não conseguiu evitar um sorriso tímido. A energia dele começou a mudar. "Uma parede? E se a gente fizesse um mural que mostrasse o que cada um de nós ama? Assim, o espaço seria nós, só que em cores." Os filhos olharam um para o outro, um brilho curioso no olhar, sem saber se aquele era um sim ou um talvez. A conexão que se formava ali era maior do que qualquer móvel novo. "Por que não começamos agora mesmo?", propôs João, enquanto seu coração, que antes parecia pesado, começou a levejar com uma nova energia. Essa ideia, esse pequeno projeto, poderia unir cada um ali de novo, resgatar as cores de seus dias. O trio se organizou como se estivesse entrando em uma nova aventura. Foram para a loja de materiais artísticos. No caminho, o clima estava leve, as risadas começaram a surgir e a tensão da sala vazia ia se dissipando como nuvens carregadas após uma tempestade. Eles chegaram à loja, onde o cheirinho de tinta e papel se misturava ao som do burburinho de outros clientes. O que parecia uma missão inabalável, agora era uma jornada cheia de promessas e recomeços. Ana e Miguel correram para as tintas, enquanto João observava, com os olhos brilhando em busca de tons que falassem sobre cada um deles. Com os materiais nas mãos, eles voltaram para casa, prontos para transformar aquele espaço sem alma em uma explosão de cores e sentimentos. João olhou em volta da sala vazia e começou a visualizar novos contornos, novas memórias. Mas no fundo, uma inquietude o incomodava. E se as nuvens da mudança não fossem definitivas? E se, após todas as cores e risos, algo ainda faltasse? Enquanto começavam a pintar, João se pegou pensando nos momentos turbulentos que ainda viriam. E a dúvida martelava em sua cabeça. Poderiam eles, apesar de todas as cores e novas formas, realmente encontrar a essência que haviam perdido? A cada novo tom que adicionamos, devemos lembrar de quem somos, o que sofreremos ao longo do caminho? Ele se perguntou, sua voz quase perdida no som das tintas misturando-se ao pano de fundo. E assim, entre novas cores e velhas lembranças, a família começava uma jornada incerta e cheia de possibilidades. O que ainda estaria por vir na luta entre o novo e o antigo? João se concentrou na tarefa diante dele, segurando o pincel como se fosse um bastão de poder. As tintas brilhantes e vivas prometiam um futuro, mas lá no fundo a incerteza permanecia, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Miguel e Ana estavam absortos em sua própria felicidade, rindo e brincando entre si ao decidir as cores e os desenhos que preenchiam as paredes. "Olha isso, pai! Vamos colocar um sol gigante aqui e uma árvore imensa do lado!" Ana exclamou, seus olhos brilhando com a ideia. Miguel concordou entusiasticamente, pegando uma cor vibrante que capturava a luz e prometia acolhimento. Enquanto assistia a criatividade dos filhos florescer, a preocupação se intensificava em seu coração. Ele se lembrava de tempos em que a família reunida ao redor da mesa compartilhava histórias, risos e até lágrimas. O que aconteceram com aquelas memórias? Ao olhar para os filhos, uma parte deles se perguntava se a mudança proposta não eclipsaria as lembranças que construíram em tantos anos. "Vamos fazer isso juntos, não vamos deixar de lado as câmeras que capturam nossa história", disse João, tentando convencê-lo sobre a importância de incluir memórias no registro. Novo espaço. Miguel olhou para o pai, um pouco confuso. "Mas pai, a gente não vai apagar o que temos, só queremos que a gente possa ver as coisas de um jeito novo." "Sim, pai", completou Ana, com a voz doce e firme. "A nossa história não vai desaparecer, só queremos adicionar mais coisas a ela." A fala dos filhos tocou João. O que parecia ser uma recusa à sua visão, agora se revelava como uma nova maneira de olhar para o passado.
Isso não significava que o que viveram não importava mais, mas sim que estavam prontos para evoluir e construir algo que representasse os valores que ainda partilhavam. A ideia começou a crescer, uma pequena chama em meio a nuvens de dúvida. Enquanto as cores começaram a se espalhar pela parede, uma imagem mais clara se formava para João. Eles não estavam apenas mudando o espaço físico, mas também revitalizando o amor e os laços que compartilhavam. João se aproximou, unindo-se à brincadeira dos filhos. Ele pegou a tinta em suas mãos e, mergulhando o pincel, disse suavemente: "Vamos fazer algo que capture quem somos, onde já estivemos e quem queremos ser." A energia na sala foi transformada. Riachos de cores escorriam enquanto eles riam, misturando as tintas nas paletas, cada um contribuindo com seu próprio toque especial. A vibração do ambiente era carregada de esperança e renovação. Em meio a essa alegria, uma ideia tomou forma na mente de João. Que tal adicionarmos algumas fotos nossas ao mural? Assim, teremos um lembrete constante do que somos e do que passamos juntos, sugeriu ele, seu coração saltando com essa nova possibilidade. Miguel lutou para conter a empolgação. Sim, isso seria incrível, um pedaço de nós em cada canto. Ana começou a fazer uma lista mental dos momentos que poderiam ser registrados. Havia tanto para contar, tanto para recordar. O mural crescia não apenas em cor, mas em significados, e a conexão entre eles se tornava mais forte, entrelaçando memórias antigas e novas promessas. Mas enquanto a pintura andava, João não conseguia escapar do pensamento de que por trás de toda essa alegria existia um medo oculto. Em um momento de pausa, ele olhou para os filhos, sentindo o peso do que ainda não tinha sido discutido. E se, ao se dedicarem a esse novo projeto, eles se distraíssem de uma verdade que ainda precisava ser enfrentada? E se o que estamos fazendo aqui não for o suficiente? E se a gente não conseguir? Ele murmurou, os olhos pesando sobre os filhos. Ana e Miguel, percebendo a gravidade na voz do pai, pararam e o olharam, a animação evaporando momentaneamente. O medo de João era como uma nuvem escura que surgia repentinamente. Por que você pensa assim, pai? O que precisa ser resolvido, pai? Miguel questionou, a preocupação misturando-se à sua expressão de confusão. João respirou fundo, a intensidade das emoções à flor da pele. O que ainda restava de não dito pairava sobre eles como um espelho quebrado, refletindo inseguranças. Seria um mural o que eles realmente precisavam? Ou existiria algo mais profundo que ainda os separava? Acho que precisamos conversar, não só pintar, começou ele, a voz tremendo levemente. O que eles não haviam abordado poderia mudar tudo. E com isso, uma nova tempestade se aproximava, pronta para desferir sua força. O que será que João estava prestes a revelar? O ar na sala parecia ficar mais denso, carregado de uma tensão palpável. João olhou nos olhos de Ana e Miguel, que agora se mostravam ansiosos. Eles estavam prontos para pintar um futuro, mas a verdade que João guardava parecia uma pintura desgastada, manchada pelo medo. É que tem algo que eu não contei para vocês, começou, as palavras deixando sua boca como se estivessem presas. Ocorreu algo que pode afetar tudo. Ana e Miguel se entreolharam, a alegria que antes preenchia o espaço quase desaparecendo, agora substituída por uma expectativa silenciosa. Eles aguardavam, e João também, ponderando a escolha das próximas palavras. O que ele precisava dizer poderia mudar o curso daquela tarde ensolarada. Hoje eu recebi uma ligação. João hesitou, lembrando do jeito como o coração dele tinha disparado ao ouvir a voz do advogado. Sobre a casa. Sobre a casa? O que aconteceu? Miguel perguntou, já preocupado. É que nosso contrato de aluguel vai acabar em breve e o proprietário quer que a gente desocupe o lugar, João revelou, quase que sufocando as palavras em um misto de desespero e resignação. Era como se ele estivesse jogando um balde de água fria em um sonho colorido. As expressões de Ana e Miguel mudaram instantaneamente. O desânimo tomou conta da sala. Mas pai, onde nós vamos e tudo o que estamos fazendo aqui? A voz de Ana estava embargada, uma mistura de incredulidade e tristeza. Eu tentei convencer o proprietário a mudar de ideia. Ele não quer mais continuar com o contrato, disse João, enquanto seus olhos se encheram de lágrimas. Eu estou tentando buscar uma solução, mas... Miguel retrucou, a frustração aumentando.
Mas o tempo é curto e, sinceramente, a gente pode ter que sair em apenas algumas semanas. João finalizou, sua voz quase um sussurro, como se temesse que a realidade se tornasse ainda mais pesada. Naquele momento, a realidade caiu sobre eles com a força de uma tempestade. As cores vibrantes que antes preenchiam as paredes agora pareciam desbotadas. O mural, que deveria ser uma celebração da família, se tornava um lembrete do que estavam perdendo. E agora, o que vamos fazer? Ana questionou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela se sentiu frustrada, perdida em um mar de sentimentos que não sabia como navegar. João percebeu a dor nos olhos dos filhos. Ele queria encontrar um jeito de confortá-los, mas sentia que sua própria insegurança pudesse minar qualquer esperança já existente. Nós sempre encontramos uma saída e vamos superar isso juntos. Juntos? Miguel exclamou, um pouco ácido. Como se a gente sair daqui não significasse nada pra gente? João sentiu o aperto no coração. Ele entendia a raiva e a tristeza do filho, sentia-o como um soco no estômago. Mas tinha de manter a esperança, mesmo que seu interior estivesse em chamas. Sim, o lugar não importa tanto. O que importa somos nós, a nossa família. Sempre foi assim. Ana respirou fundo, procurando clareza nas palavras do pai. Mas e as memórias? O que vai acontecer com tudo o que construímos aqui? Precisamos encontrar maneira de continuar a construir. Não importa onde estejamos, respondeu João. Mas a determinação em sua voz não soou tão forte quanto ele desejava. Todos pareciam sentir a pressão da incerteza se acumulando como nuvens pesadas. Silêncio. A angústia pulsava entre eles. As sombras nas paredes pareciam mais profundas agora. João olhou para o mural em construção, sentindo que, assim como a pintura, eles precisariam encontrar uma nova história para continuar. Nesse instante, uma ideia surgiu, quase uma luz no meio da escuridão. Vamos fazer uma lista de coisas que amamos um no outro, as memórias que podemos levar conosco, não importa onde formos. Um mural das nossas histórias, talvez para começar outra vez, algo que a gente leve dentro do coração. Ana e Miguel trocaram olhares e um pequeno brilho nasceu nos olhos de ambos. O que poderia ser um fim, poderia ser também um novo começo. Mas a verdade continuava como uma sombra. A dificuldade de se despedir da casa trazia outra questão à tona. Como João diria a seus filhos sobre a importância do lugar que foi seu refúgio? Antes de pintarmos o mural, precisamos fazer uma última reflexão. E se tudo mudasse novamente? Concluiu João, sentindo uma nova tempestade se formar. O que mais estava escondido em suas reservas emocionais? E como seus filhos reagiriam a isso? O sol ainda brilhava alto no céu, mas a luz parecia sufocante. João observou as sombras dançarem nas paredes, refletindo a desarmonia dentro dele. Com a ideia do mural em mente, ele se virou para os filhos, que pareciam mais tranquilizados, mas ainda carregando o peso da tristeza. Vamos começar pela lista, sugeriu João, tentando encorajar a criatividade e a conexão entre eles. Ana, com um papel em mãos, piscou para Miguel, que parecia um pouco mais receptivo agora. O que você mais ama em nós? O que podemos lembrar para sempre? Ana pensou por um momento. Eu amo o jeito como você sempre me conta histórias antes de dormir, pai. É como se o mundo lá fora não importasse mais. E você, Miguel? João perguntou, preocupado em não deixar o filho de fora. Miguel olhou para o chão, hesitando. Eu gosto das manhãs aqui, quando tomamos café juntos e falamos sobre o dia. Isso faz tudo parecer mais leve. Um sorriso meio triste surgiu no rosto de Ana. Então vamos colocar essas memórias no mural, vamos lembrar dessas manhãs. João começou a se sentir mais esperançoso. Afinal, uma casa pode ser apenas um lugar, mas as memórias, essas sim, construíam lares. Eles passaram as próximas horas mergulhados em risadas e lágrimas, escrevendo no papel tudo o que amavam um no outro, cada pequeno momento que valia a pena ser guardado. Quando a lista ficou pronta, Miguel, com um olhar sério, acrescentou: e se a gente usasse o mural não só para nossas memórias aqui, mas como algo que queremos levar para o futuro?
Algo que nos ajude a lembrar de quem somos, não importa onde estivermos? Sim, um moral do que somos e do que queremos ser, respondeu Ana, animada. E assim, entre sorrisos e lágrimas, eles criaram um verdadeiro manifesto de amor e esperança. Depois de algumas horas, João observou os filhos colando os papéis na parede, uma mistura de palavras e cores que iluminavam o espaço escuro que antes os envolvia. O mural estava tomando forma, e a casa, mesmo com a ideia da partida, parecia ganhar vida em cada camada de tinta e emoção. Mas, quando estavam prestes a dar o toque final, a campainha tocou. João se congelou. A visita não estava agendada e seu coração acelerou. Quem pode ser agora? Ele murmurou, um frio na barriga subindo. Miguel e Ana, que antes pareciam tão ocupados com a arte, trocaram olhares nervosos. O que você acha que é? Ana perguntou, balançando a cabeça, a ansiedade no ar quase palpável. João caminhou lentamente até a porta, a mão trêmula ao puxar a maçaneta. A tensão na sala parecia ter voltado com tudo, como nuvens carregadas prestes a desabar. Ao abrir a porta, a visão que o aguardava o deixou sem palavras. Ali, em frente a ele, estava o proprietário da casa, acompanhado de um homem de terno, com uma pasta de documentos nas mãos. A expressão séria de ambos sinalizava que a conversa que estava por vir poderia alterar o rumo de tudo que haviam planejado. Senhor João, precisamos conversar sobre o contrato. A voz do homem de terno soou firme, cortando o ar como um punhal. João olhou para Ana e Miguel, que agora estavam parados atrás dele, e a incerteza tomou conta novamente. Eles estavam prontos para um novo começo, mas mal sabiam que este poderia ser um momento decisivo entre o que eram e o que poderiam tornar-se a partir daquele dia. O que estariam prestes a revelar e como os afetaria? No fundo, João se perguntava se estava pronto para o que viria. A seguir, João ficou paralisado. O homem de terno se apresentou como o novo agente imobiliário e, embora tivesse falado de forma educada, era claro que não estava ali para uma conversa amigável. Ana e Miguel se aproximaram lentamente. Suas expressões de confusão se intensificavam a cada palavra que o homem dizia. Estou aqui para informá-lo de que a casa foi colocada à venda há algumas semanas. Não há retorno possível no que diz respeito ao seu aluguel. Precisamos resolver isso imediatamente, ele afirmou, enquanto abria a pasta e mostrava documentos que pareciam ser cópias do contrato. A mente de João girou, lembranças das noites em que se reuniam na sala, a risada ecoando, o cheiro do café fresco pela manhã inundou seu pensamento. Mas temos um contrato, não pode simplesmente... Ele começou a protestar, mas o homem interrompeu. Entendo sua preocupação, mas a legislação é clara. O contrato não é mais válido e vocês terão até o final do mês para desocupar a propriedade, disse ele, com um olhar firme que não deixava margem para negociação. O desespero tomou conta do ar. Ana olhou para Miguel, seus olhos brilhando de medo e incompreensão. Mas por que agora, pai? Estávamos felizes aqui. O mural, tudo! A voz de Ana tremia e a emoção em seu tom cortava o coração de João. Ele queria segurá-la, dizer que tudo ficaria bem, que encontrariam uma solução. Mas Miguel, impulsionado pela frustração, gesticulou para o muro. A gente estava criando algo, pai. Um lugar para lembrar. Não pode acabar assim. Ele falou com um fervor que pegou João de surpresa. O filha estava certo. Eles estavam em meio a um processo que era nada menos que uma reconexão familiar. O mural representava a esperança e a continuidade de suas vidas. Eu entendo e lamento, mas não estou aqui para discutir suas memórias, disse o agente, já impaciente. Meu trabalho é coordenar a venda da propriedade. Qualquer desvio disso não é responsabilidade minha. João sentiu uma onda de impotência, como se o chão estivesse escorregando sob seus pés. No entanto, as vozes de Ana e Miguel ecoavam em sua mente, lembrando-o do que eles haviam construído juntos nas últimas horas, um símbolo de amor, resiliência e renovação. Esperem um momento, João pediu, voltando-se para os filhos. Ele olhou nos olhos deles, buscando esperança. Precisamos pensar na primeira coisa que devemos fazer. Podemos ficar, pai. Eu posso ligar para um advogado, verificar os nossos direitos, sugeriu Miguel, claro em seu desejo de lutar pela casa, pelo que haviam construído juntos. Ana, com expressão decidida, completou.
E se a gente fizesse uma manifestação? Eu posso mobilizar amigos da escola e outros vizinhos para nos ajudar. Não podemos deixar isso acabar assim. A determinação dela fazia o coração de João vibrar, mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida pairava sobre ele. E se fosse inútil? Essa casa é um símbolo para nós, mas não podemos deixar que a raiva nos cegue. Precisamos de um plano e de calma, ele disse, tentando transmitir confiança apesar do turbilhão interno. Ao mesmo tempo, quem disse que eles podem nos expulsar tão facilmente? Leu uma nova determinação nas palavras de Miguel. Talvez essa não seja a última palavra. A luta por sua casa, longe de acabar, poderia ser o começo de outra jornada. Antes que João pudesse formular uma resposta, o som de sua própria respiração enchia o espaço, pesado e frenético. Eles viam o mural agora, cheio de sonhos e esperanças. E no silêncio que seguiu, cada um deles refletiam sobre o que seria mais essencial: enfrentar esse novo desafio juntos ou se tornarem forças. O agente imobiliário aparecia em cada esquina, sempre observando com olhos críticos. Ele era a sombra, o lembrete constante de que o tempo se esgotava e a situação poderia mudar a qualquer momento. Correndo entre casa e vizinhos, João começou a perceber algo que o deixava inquieto. Algumas pessoas que se mostravam aliadas eram, na verdade, relutantes. Murmúrios de "eles não vão conseguir" ou "é melhor desistir" começaram a ecoar em sua mente. O medo era contagioso e tinha certeza de que ele poderia ameaçar a vitória que parecia estar tão próxima. E no clímax da manifestação, com cartazes nas mãos e os corações pulsando como um só, uma pergunta definitiva pairou no ar: e se não conseguirmos? João olhou nos olhos de Ana e Miguel. O que eles estariam dispostos a sacrificar para proteger o que havia sido construído? E a resposta da comunidade, ao mesmo tempo esperançosa e apreensiva, poderia mudar tudo. Afinal, a batalha tinha apenas começado e ninguém sabia o que o amanhã reservava. O homem de terno observava de longe, com um leve sorriso no rosto, como se soubesse algo que eles ainda não haviam descoberto. O sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a comunidade. João sentia o coração acelerado, a tensão pairando no ar como um convite. Cada folheto que ele entregava, cada correria para chamar vizinhos, era um pedaço da luta que eles travavam. Mas mesmo com os rostos conhecidos ao seu redor, a dúvida ainda o atormentava. "Precisamos do apoio deles, pai", disse Miguel, pegando firme a mão do pai. A força na voz do filho o encorajava. Ana, por sua vez, não parava de acenar para os vizinhos, sempre com um sorriso esperançoso, como uma luz em meio à escuridão. A reunião estava marcada para aquela noite. João respirou fundo, tentando afastar o medo que vinha sussurrando em seu ouvido. Havia uma multidão se formando, caras familiares e algumas desconhecidas, mas todas reunidas por um só propósito. Ele sabia que o mural era uma declaração, porém a união daquela comunidade precisava se transformar em ação. Gradualmente, a praça foi se enchendo. João olhou uma última vez para a casa, onde o mural vibrante parecia dançar com as cores do crepúsculo. Ele sabia que aquele era o lar, mas também agora era o símbolo de sua luta. Quando a reunião começou, as vozes começaram a se misturar. Cada história que emergia da multidão acendia ainda mais a chama da esperança. João viu dedos apontando para o mural, com os olhos brilhando de orgulho. Mas, em meio a toda aquela energia, conhecia o risco que enfrentavam. Era um delicado equilíbrio entre coragem e desespero. "Vamos ser claros", começou João, a voz embargada, mas decidida. "Essa casa representa não só a nossa família, mas a nossa comunidade. Não podemos deixar que nos tirem isso. Vamos nos unir." Murmúrios de apoio emergiram, as palmas começaram a surgir intermitentemente e ele se surpreendeu. Aquela união estava começando a tomar forma. Ana e Miguel estavam lado a lado, concentrados e atentos. Essa energia fazia a esperança parecer palpável, e por um breve momento, João se sentiu mais leve. Mas o homem de terno, sempre à espreita, não estava longe. Ele observava, suas feições marcadas pelo ceticismo. A calma maligna em seu semblante deixava João inquieto. Um movimento de isolamento começava a surgir em alguns rostos na multidão, sinais de dúvida, e o pai imediatamente sentiu o peso delas.
Só que precisamos ser corajosos, Ana interrompeu, levantando novamente a voz. Se não mostrarmos ao que viemos, quem vai ouvir nossas vozes? Nós precisamos dizer que estamos juntos. Uma ovada acontástica começou, aumentando em intensidade, uma onda de ânimo. João sorriu com a desenvoltura da filha, mas a imagem do homem de terno insistia em invadir seus pensamentos. O que ele sabia? Ao mesmo tempo, sentiu que estava se desvelando um lado dele que nunca havia sido explorado, a determinação. Com a multidão vibrando em solidariedade, alguém na frente começou a gritar: "Estamos juntos!" E aqueles gritos se espalharam como um incêndio, enérgicos e empoderados. Mas então, a porta de uma das casas se abriu e uma vizinha, a senhora Marta, conhecida por sua voz suave e sempre diplomática, hesitou. "E se a gente perder tudo?" perguntou, ecoando a dúvida que estava pairando no ar. O clima de festa ficou tenso, como se um peso tivesse sido colocado sobre os ombros de todos. João olhou em volta, seus filhos, os vizinhos. A ansiedade o envolvia, mas havia uma determinação inexplicável. Ele sabia que precisava enfrentar a dura verdade e responder a Marta de um modo que acalmasse o espírito de todos. Mas enquanto suas palavras se organizavam na mente, ele percebeu o olhar do homem de terno mais próximo, agora com um sorriso triunfante. Como se soubesse que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo novamente. E o que João ainda não sabia era que estava prestes a receber uma revelação que poderia mudar o curso da luta da comunidade. O jogo estava apenas começando. O silêncio se instalou por um momento e a tensão na praça parecia quase palpável. João sentia as palavras de Marta ecoarem em sua mente. E se a gente perder tudo? Ele respirou fundo, os olhos em sua família e, como que por instinto, decidiu não deixar que a dúvida o dominasse. Agora, mais do que nunca, precisava ser forte. "Olha, senhora Marta", começou João, sentindo a energia da multidão o pressionar a se manifestar. "Nós podemos perder tudo, mas isso já está acontecendo. Se não lutarmos, se ficarmos parados, o que nos restará? Nossos laços, nossa identidade, nossa voz, tudo se esvai. A luta já começou há muito tempo e o que temos aqui é algo que ninguém pode nos tirar. Precisamos lutar por isso." Um murmúrio crescente começou a surgir novamente. Aqueles que uma vez hesitaram, agora pareciam se unir em um sentimento de determinação renovada. João percebeu que não estava apenas convocando as vozes da multidão. Ele estava tocando corações, reacendendo uma esperança que quase havia se apagado. Enquanto os ânimos subiam, o homem de terno observava, agora com uma expressão mais severa. João se sentiu mais confiante a cada olhar de apoio que recebia. Ana e Miguel, a seu lado, compartilhavam sorrisos que irradiavam esperança. O apoio da comunidade era mais do que palavras. Era um organismo vivo, pulsando de vida e força. "Podemos fazer algo grande, podemos gritar mais alto do que eles pensam que nós conseguimos", gritou Ana, elevando a voz. Ela estava em chamas e essa energia se espalhou como um incêndio, rapidamente tomando conta de todos os presentes. Precisamos nos reunir, fazer com que cada voz conte. Prazer, tristeza, amor, tudo conta. Um coro de "estamos juntos" irrompeu novamente, como se os gritos estivessem construindo uma muralha intransponível contra a dúvida. Mas a murmuração dos descontentes ainda persistia. João fechou os olhos por um segundo, ouvindo, sentindo a força daquelas vozes. A dúvida de Marta ainda reverberava, e algo dentro dele pulsava em resposta. Perto do seu lado, Miguel puxou a mão do pai, seu olhar cheio de ternura. "Papai, você sempre disse que o poder está em nós, não é? E mesmo que tenhamos medo, não vamos parar, vamos lutar." Isso bastou para que João parasse de ouvir e passasse a olhar. O que essa força de união poderia fazer? Como poderiam transformar sua luta em algo concreto? Ele se virou novamente para a multidão. "Vocês estão prontos para lutar?" A multidão respondeu com gritos, risadas e aplausos, mas mesmo assim havia algo no fundo da mente de João, uma sombra.
O homem de terno começou a se mover, afastando-se lentamente da multidão, e com ele a esperança começou a se misturar novamente com a incerteza. Mas ao seu redor, o espírito de luta estava crescendo. João sorriu, sentindo que o momento estava mudando a seu favor. E, de repente, uma figura conhecida surgiu na multidão. Era a senhora Marta, agora com lágrimas nos olhos, segurando um cartaz que dizia: "Todos nós merecemos nosso lar". A mobilização era contagiante. Várias pessoas começaram a se reunir, segurando cartazes improvisados, cada um mais ousado que o outro. E as palmas se tornaram uma batida, um ritmo que pulsava como o coração da comunidade. A energia na praça se transformou em algo tão poderosa que João ficou sem palavras. Porém, com esse momento de transformação, a sombra do homem de terno continuava a espreitar como uma tempestade prestes a desabar. Ele sabia que tinha que agir rápido. Algo naquela vibração no ar sinalizava que a verdadeira luta estava apenas começando. E antes que pudesse processar, uma revelação do passado de sua família irrompeu como um raio em sua mente. O que ele faria com essa nova informação poderia mudar tudo. O que ele não esperava, porém, era descobrir que a luta pela sua casa tinha muitas ramificações, e nem todas eram evidentemente visíveis. Enquanto o tumulto na praça crescia, a adrenalina pulava nas veias de João. Ele não podia negar a força que emanava de cada rosto ali presente, mas a sombra do agente imobiliário à espreita o lembrava de que a luta não seria fácil. Era um teste, não apenas da resistência de uma família ou de uma comunidade, mas uma prova de seus próprios medos e inseguranças. "Oi, João!" A voz de Marta o tirou dos devaneios. Ela se aproximou, o cartaz que segurava tremulando na brisa suave da tarde. "Estamos juntas nessa, e, se precisar de apoio legal, posso ajudar. Afinal, temos um direito a essa casa." O tom dela era firme, e por um instante isso trouxe conforto a João. Aquela mulher sempre foi amiga da família, uma vizinha cúmplice nas alegrias e tristezas. "Marta, você não tem ideia do quanto isso significa agora", João disse, com gratidão transbordando em suas palavras. A força dela, a força de sua comunidade, era um pilar que ele precisava. Ao olhar para seus filhos, ele viu que a determinação deles refletia a mesma esperança que começava a brotar dentro dele. Enquanto a multidão se animava, a voz de seu interior insistia em lembrá-lo da habilidade do homem de terno em desmantelar aquele espírito. "Estão prontos para lutar?" ele havia perguntado. Sim, mas a pergunta que martelava em sua cabeça era: lutar por quê? Então, uma ideia brilhante despontou. "Ana, Miguel", ele chamou, e seus filhos se aproximaram com o semblante curiosamente curioso. "Amanhã, vamos nos reunir com os vizinhos em casa para organizar melhor essa mobilização. Precisamos de um plano concreto. Chegou a hora de mostrar a quem realmente importa que estamos dispostos a lutar." Os olhos de Miguel brilharam. "Sim, vamos fazer isso. O moral, as histórias, tudo vai ser parte da nossa luta." A animação tomou conta dos filhos, e o espírito que eles trouxeram em essência era contagioso. João sentiu a pressão sobre seus ombros diminuir, mesmo que apenas um pouco. Naquela noite, enquanto a luz da lua iluminava o mural parcialmente pintado, João se sentou no sofá, pensando em toda a transformação que haviam passado até aquele dia. Era um dia de revolta, mas também de resiliência. O centro da vida deles estava ali, em cada pincelada que fizeram juntos. Conforme a manhã despontou, João se sentiu mais empolgado, mas também inquieto. O que mais poderiam descobrir juntos? O mural agora simbolizava um movimento e não estava lá apenas para embelezar o ambiente. Era uma expressão de amor, dor, luta e esperança. As visitas começaram a chegar, vizinha após vizinha, e ao final da manhã, quase 30 pessoas se reuniram ao redor da mesa. Os olhos de João se encheram de lágrimas ao ver a força que havia sido construída naquela sala. "Antes de começarmos, quero agradecer a todos por estarem aqui", iniciou João, a voz vacilando um pouco. "Nós estamos lutando por um lugar, mas mais importante do que isso, estamos lutando por quem somos e o que construímos juntos. Essa casa é mais do que paredes e tetos, é um lar." Um coro de sim ecoou, e aquele momentâneo sentimento de pertencimento fez os ombros de João relaxarem.
Ele sabia que teria que se abrir mais, não por si mesmo, mas por seus filhos e pela comunidade. No entanto, ainda havia algo que precisava contar. João olhou fixamente para a mesa repleta de rostos amorosos. A verdade é que nossa luta não é apenas pela casa. O proprietário tem o direito de pedir o desalojo, mas também temos direitos. E quando eu recebi a chamada que me trouxe esta notícia, percebi que ele hesitou. Para ele, isso era um tabu. Eu sou filho do proprietário original desta casa. E eu não sabia que esse fato poderia nos unir. Apenas pensei que éramos inquilinos comuns. A sala silenciou. As expressões mudaram, agora refletindo mais compreensão e suportes. Logo foram feitos planos, consultoria jurídica, a mobilização a partir do mural e principalmente a luta para resgatar a verdadeira essência daquela casa. João percebeu que a revelação não tinha apenas mudado a posição dele na questão do aluguel, mas também solidificado a união da comunidade. Não eram apenas seus filhos que queriam lutar, mas agora todos estavam prontos para se erguer. Então podemos nos unir e usar isso a nosso favor, sugeriu Marta energicamente. Uma manifestação mostrará não apenas nossa força, mas também o que está em jogo. Esses laços que criamos têm valor. Vamos transformar isso em algo poderoso. As palavras a seguir de João ecoaram como um chamado à ação. Sim, vamos fazer do mural uma verdadeira obra-prima da nossa resistência. Vamos retratar o que somos e o que queremos para o futuro. Todos juntos, unidos. A empolgação cresceu e as ideias começaram a fluir como cores na paleta de um artista. Humana e vibrante, a disposição de cada membro da família e da comunidade gritava por liberdade e transformação. Com cada novo desejo expresso, uma nova camada de tinta parecia brilhar na mente deles. Enquanto a luz do dia lentamente cedia lugar à noite, João sentiu que não importava o que o homem de terno dissesse, eles estavam além do medo. A casa tinha suas raízes nas memórias, nas histórias que pareciam mais vivas e mais vibrantes do que qualquer contrato ou propriedade poderia definir. O que o amanhã traria, ele não sabia ao certo, mas a confiança de que estavam prontos para enfrentar juntos qualquer tempestade era mais forte do que qualquer dúvida. "Estão prontos para fazer barulho?" perguntou João com o coração acelerado. "O mais alto possível", responderam em uníssono, a determinação nos rostos radiantes. E ali, naquele lar, um novo mural estava prestes a ser pintado, não apenas de tintas, mas através da união, da memória e da luta. Naquele instante, João compreendeu que, não importava onde fossem parar, a Basílica da Harmonia construída em conjunto sempre os guiaria. E mesmo que o homem de terno avistasse cada movimento, o poder da família e da comunidade nascia com mais força, pronto para desafiar quaisquer adversidades. A luta havia apenas começado, mas como João compreendeu, o que realmente importava era a jornada e o amor que os unia. Nunca hesite em lutar pelo que ama. Nunca deixe que o medo do desconhecido te impeça de agir. Se a história é mais forte que a incerteza, então a certeza do amor e da família vai, sem dúvida, vencer. É hora de arregaçar as mangas. O mural da vida precisa ser pintado com a cor da resistência e do amor. Agora, se você chegou até aqui e ama histórias assim tanto quanto nós, não podemos deixar de pedir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder novas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final que moldaram esse mural de vida. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa mostrar seu apoio agora!